Aqui do lado de casa tem uma ruína, né? E quando eu digo uma ruína, eu moro em Portugal, né? Então uma ruína é realmente uma ruína, né? Não é um prédio abandonado de 150 anos, é uma ruína. E às vezes eu me pego passando pela rua e aí eu penso assim, cara, será que não é muito louco que isso daqui, que hoje é uma ruína abandonada, cai nos pedaços, tipo, ninguém liga, as pessoas passam, seguem sua vida, ninguém olha para aquilo. Mas aquilo ali já foi a coisa mais importante do mundo para alguém, né? E eu, às vezes eu me pego pensando nisso, né? Eu olho assim, pô, a pessoa que investiu nisso aqui para construir, ela provavelmente isso aqui era alguma coisa muito importante para ela. As famílias que foram criadas aqui, as pessoas que viviam aqui, às vezes os herdeiros ali, ficavam com aquela memória, tipo, meus pais lutaram tanto, meus avós, para construir ah, isso daqui. Então, às vezes, quantas pessoas abriram mão de um monte de coisa para hoje isso tá largado pelo tempo, né? Ninguém mais liga. Então, aquilo que foi a coisa mais importante do mundo para alguém, hoje ninguém liga, né? E às vezes eu me pego pensando nisso, né? O que que a gente tem no nosso, durante a nossa vida, o que que a gente está fazendo que, tipo assim, que vão ficar aí nossas ruínas, né? Quais são as coisas que a gente está se apegando, às vezes de maneira até deixando, se privando de outras coisas, por estar se apegando a coisas que vão virar ruínas, né? Coisas que não fazem sentido, coisas que a gente não vai levar daqui. Não no sentido só metafísico da coisa, né? Do tipo, que você vai morrer e vai ficar aqui pronto. Mas mesmo no sentido, o que eu queria tratar aqui era no sentido do presente mesmo, entendeu? Não é essa questão do tipo, a gente vai morrer e não leva nada. Não, 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 não é por aí. É pelo contrário. A gente vai viver e o que que a gente tá abrindo mão de viver por conta de coisas que talvez não façam sentido? Quais são, eh, os nossos objetivos, os nossos sonhos que a gente está deixando de realizar por conta de coisas que vão virar ruínas, entendeu? Por exemplo, sei lá, às vezes você está juntando dinheiro para fazer, para pintar sua casa, uma coisa boba assim, só para exemplificar. E só para pintar sua casa, às vezes você está deixando de tipo de ter um dinheiro ali para fazer uma viagem com a sua família. Então, ou seja, ou para viver uma experiência, ou para você viver uma sua própria experiência. Então, é, será que, na verdade, essa questão de pintar uma parede, e sim, falando assim, pareceu que foi um exemplo meio merda, mas não se apeguem ao exemplo, se apeguem ao conceito. Se eu ficar ali juntando dinheiro para pintar a parede, será que isso não é uma desculpa por conta que eu tenho medo de viver as outras coisas? Porque nós temos medos, né? As pessoas, inclusive, não ter medo é um sinal de idiotice. Então, assim, será que eu não estou juntando dinheiro, usando isso como muleta para ter uma desculpa de não viver o que eu realmente quero viver? Eu acho que é esse o ponto, né? O que que a gente tá se apegando para não viver o que a gente realmente quer viver? E que depois isso vai virar ruína. Então, assim, quando você ficar velho, se Deus quiser, vai morrer numa cama velha com 150 anos, quando você se deixar like, você vai morrer com 150 anos numa cama dormindo. E se deixar comentário, 152. Quando você terminar sua vida, será que as coisas ali que você. Quantas coisas você vai queria ter vivido e não conseguiu viver? E aqui não é de uma maneira lúdica, entendeu? Às vezes sei lá, de vez em quando ir num restaurante novo. Mas, cara, experimentar comida é uma das coisas mais legais que tem. Se vocês não. Eu consegui fazer isso aqui agora mais velho, né? Mas eu me arrependo de mais novo não ter me dado essa oportunidade, porque era isso. Eu ficava juntando dinheiro para pintar uma parede, em vez de experimentar as coisas. É, Fui fazer essa piadinha com o negócio dos 150 e 50 anos e perdi o rumo. Tem que voltar aqui. Vamos lá. Eu tô um pouco pensativo com isso também, porque ontem um amigo meu
lá do Brasil, estava vindo de moto, né, e sofreu um acidente, mano. O moleque tá no hospital desde ontem, passou por 2 cirurgias e tá bem mal. E assim, a vida é muito doida, mano, a vida acaba. Acho que ficando mais velho também, acho que você vai tendo uma noção disso, porque começam a acontecer coisas muito, foras do comum, assim, pra realidade, do tipo, você tá indo do ponto A ao ponto B e morre, pronto. E acabou, não tem roteiro de filme, não tem, Vingadores pra te salvar, não tem uma grande não, às vezes alguém tropeçou na escada de um dia para o outro e morreu, mano, e pode acontecer contigo também. Então, assim, quantas coisas a gente tá deixando de viver na nossa melhor idade para manter coisas para os outros, entendeu? Para manter coisas que às vezes não vão fazer nem o menor sentido, pô. A gente teve o Big Bang, milhões de anos, sei lá, bilhões, né? De anos, não sei o quê, aquela história toda, bactériazinha, ou então você vai lá, Adão e Eva, sei lá o que que tu acredita, mas a gente tá aqui depois de tudo isso. A gente tem nossa passagem curta por aqui. Cara, eu acredito que a gente tem que tentar viver o máximo que dá, tá ligado? Porque é isso, assim, e esse viver o máximo que dá é sempre com responsabilidade também. Não tô falando aqui pra você, tipo, largar tudo e sair igual doido, não é isso. Mas na verdade essa reflexão do tipo assim, dessa sua passagem aqui, o que que você tá realmente aproveitando com o que você tem? Porque, obviamente, que um bilionário não vai conseguir aproveitar a mesma coisa com alguém que às vezes não tem nenhum. Não consegue nem ver esse vídeo porque não tem acesso a esse tipo de conteúdo. Então, assim, são diferentes situações, obviamente. Mas o que que você está tentando fazer com o que você tem? Com o que você tá desperdiçando seu tempo ou você está investindo seu tempo, entendeu? Eu acho que é muito mais sobre isso, é muito mais sobre aonde a gente está colocando o que realmente importa, entendeu? E o que realmente importa, isso na minha opinião, é o que faz a gente, são as experiências que a gente vive, porque isso ninguém vai tirar. Se daqui a pouco eu perder meu emprego, acontecer alguma coisa e tal, o que eu vivi de hoje para trás, eu já vivi, ninguém vai tirar isso de mim. Então pode ser que de hoje para amanhã eu não consiga viver o que eu quero viver. Então será que eu tenho que viver o que eu tenho que viver o mais rápido que eu possa viver, tá ligado? Acho que é mais ou menos esse o pensamento, só que mais uma vez, não de uma forma, irresponsável, né, não é tu sair igual um louco, mas é isso, é tipo, pô, por exemplo, eu falei da questão de pintar, porque assim, minha filha eu tenho uma filha pequena, minha filha pequena, ela, tipo assim, pô, sei lá, quero reformar meu banheiro. A gente aqui quer reformar o nosso banheiro aqui de casa. Mas ao mesmo tempo a minha filha tem 2 anos, daqui a pouco ela tem 5, 6 anos, ela vai estar na escola. Na escola ela não consegue tirar férias a qualquer momento, então a gente não tem essa flexibilidade de poder, no feriado, viajar com ela, coisas desse sentido. Então, assim, o mais importante para nós nesse momento é viver essas experiências em família enquanto a gente pode. A partir do momento que a nossa filha entrar numa rotina de escola, onde tem que cumprir presença, onde só vai poder viajar quando tiver férias da escola, etc, 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 quando a gente perder essa flexibilidade, a gente não vai conseguir mais aproveitar um feriado e por conta de ser um feriado numa data que não é uma data de alta temporada, é muito mais acessível a gente comprar uma passagem, uma hospedagem, passar 2, 3 dias que seja num lugar novo, vivendo uma experiência nova em família, a gente vai perder isso. Então, assim, o banheiro pode esperar, entendeu? Então, tipo assim, o banheiro é a minha ruína nesse exemplo, entendeu? Eu não quero saber do banheiro, porque o banheiro tá funcionando, tá tudo bem, e assim, esteticamente eu queria mudar? Queria. Mas eu não vou usar a mudança do banheiro para deixar de viver as experiências que eu quero viver. E eu acho que é muito por isso. Então, assim, mais uma vez voltando à questão da ruína, né? Quando a gente passa, quando eu passo aqui na ruína aqui do lado, e depois de outras ruínas também, assim, esse pensamento às vezes vem à tona, assim, do tipo, cara, isso aqui foi algo muito importante para alguém. E realmente é a primeira vez que eu não pensei sobre isso, mas quando eu sentir isso, entendeu? Porque é diferente você, igual eu tô falando aqui pra você agora, é diferente
de você sentir isso. Então, a partir do momento que eu senti isso, eu falei, cara, isso aqui, tu passa aqui, o bagulho é ruim. Às vezes o cara deu a vida, às vezes brigou com a mulher, deixou de estar com os filhos. Obviamente que, na minha visão, né, eu tento trazer para minha realidade quantas coisas deixou de fazer, às vezes, para isso aqui ser construído, quantas coisas abriu mão e hoje o bagulho tá aí, largado às traças, entendeu? Então, quantas coisas foram perdidas para que essas ruínas ficassem aí. E eu aconselho aqui a gente a tentar ver onde é que estão essas armadilhas, onde é que a gente está colocando nossa energia, que são coisas que na verdade não ou estão atrapalhando a gente para que a gente viva nossas experiências, ou a gente está usando também como muleta por conta do medo. Então, sei lá, tenta pensar um pouco sobre isso, tenta identificar o que que faz você hoje não conseguir atingir os seus objetivos mínimos, né? Não tô falando, tipo, ficar rico, ir pra Paris e ir na festa do Neymar. Não tô falando nada disso. Tô falando dos teus objetivos de, tipo assim, de por que que no final de semana tu não consegue ir num restaurante novo? Por que que você passa o ano todo, você, sei lá, não conheceu um lugar novo? Por que que você não assistiu um filme novo? Por que que você não conheceu pessoas novas? É, coisas bobas, assim, por que que você não conseguiu, sei lá, trocar roupa, entendeu? Nós que somos pais, acho que a gente corre o risco muito de abrir mão de nós mesmos pelos nossos filhos, entendeu? Então, assim, será que você não tá deixando, tipo, de comprar uma camisa nova ou de comprar uma roupa nova e tá andando todo mulambento por conta do, entendeu? Começa a refletir mais nas coisas que você tá abrindo mão por conta de coisas que, no fim das contas, só vão virar pó. Então é isso. Tome cuidado com isso e é isso. Valeu.